A guerra comercial de Trump continua. Na segunda-feira, dia 10, o presidente americano anunciou impor tarifas de 25% em todas as importações de aço e alumínio nos Estados Unidos. A medida alertou países exportadores dos materiais como o Brasil, Canadá, México e Alemanha. Mas apesar do alerta global, as decisões de Trump parecem mirar em um único alvo: a China. É 25%, sem exceções ou isenções. E isso é para todos os países, não importa de onde venha, todos os países. O Estadão te explica nesse vídeo como as medidas de Trump podem afetar o Brasil e como os planos do presidente norte-americano focam no seu inimigo chinês de longa data. A gente vai começar com uma visão geral do mercado de aço e alumínio. Os 5 principais fornecedores de aço para o mercado americano em janeiro foram o Canadá, seguido pelo Brasil, México, Coreia do Sul e Alemanha. O Canadá também liderou as exportações de alumínio para os Estados Unidos, enquanto os Emirados Árabes Unidos, a Rússia e a China estão bem atrás. A China não exporta muito aço ou alumínio diretamente para os Estados Unidos. Isso porque ao longo dos anos, os presidentes americanos já impuseram muitas tarifas sobre o aço chinês. Por exemplo, ano passado, Biden aumentou em até 25% as tarifas existentes sobre produtos chineses de aço e alumínio. Então, meio que para eles, o anúncio de Trump não é assim uma novidade. O que acontece é que fora do mercado americano, a China domina o setor global de aço e alumínio. Suas usinas são vastas e modernas e produzem a mesma quantidade ou mais de ambos os metais a cada ano do que do resto do mundo junto. A maior parte é usada dentro das fronteiras da China para construir tudo, desde edifícios altos e navios até máquinas de lavar e carros. Porém, ultimamente, as exportações desses materiais na China estão em alta, porque a sua economia está com dificuldades, minando a demanda interna. Muitas dessas exportações de baixo custo foram para os aliados americanos, como o Canadá e o México, que, por sua vez, exportam parcelas significativas de sua própria produção mais cara para os Estados Unidos. Outras exportações chinesas de metais foram para países em desenvolvimento, como o Vietnã, que agora compra enormes quantidades de aço semi-processado da China, faz o acabamento e depois reexporta como aço vietnamita para compradores em todo o mundo. E é claro que esse aumento das exportações da China incomodou os produtores e os sindicatos nos Estados Unidos. As tarifas anunciadas na segunda-feira ocorrem uma semana depois que o presidente Trump impôs uma tarifa de 10% sobre todas as importações da China. E como a economia é um toma lá da cá, na semana passada a China anunciou que iria impor tarifas retaliatórias, que entrariam em vigor na segunda-feira sobre gás natural liquefeito, carvão, maquinária agrícola e outros produtos dos Estados Unidos. Todo o excesso de aço que a China tem hoje resultou de um intenso boom na construção de usinas siderúrgicas que começou lá nos anos 90 e durou cerca de 15 anos. Desde os anos 40, quando os Estados Unidos dominavam a produção global de aço, nenhum país teve tanto controle sobre o setor quanto a China tem atualmente. Só que esse rápido crescimento da construção civil no país consumiu quantidades enormes de aço, gerando moradias para 1,4 milhão de pessoas e apartamentos vazios capazes de abrigar mais de 300 milhões. Porém, o excesso de apartamentos vazios agora impulsionou um colapso no mercado imobiliário e uma paralisação abrupta na construção. Desesperadas para evitar o fechamento, as usinas da China responderam com um aumento nas exportações de aço para países de todo o mundo. Elas aceitaram preços cada vez mais baixos por seu aço nos últimos anos, o que resultou numa queda global nos preços, prejudicando outros exportadores. E é aí que entra o setor siderúrgico americano, que é um eleitorado poderoso e que teve influência nas eleições dos Estados Unidos. A United Steelworks of America tem sede em Pittsburgh, no centro da base de longa data do setor da Pensilvânia, que se mostrou central nas recentes eleições presidenciais para eleger Donald Trump. Ou seja, uma mão lava a outra. Impondo tarifas, Trump também está agradando a sua base eleitoral. Tá, mas como que essa guerra comercial afeta o Brasil? Durante o seu primeiro mandato, lá em 2017, o presidente Trump impôs tarifas suplementares de 25% sobre o aço e 10% sobre importações de alumínio de todo o mundo. Em seguida, ele isentou das tarifas os grandes países produtores de aço, como a Coreia do Sul, a Austrália e o Brasil, em troca da imposição de cotas de quantas toneladas de aço eles enviariam por ano para os Estados Unidos. Mas ele deixou as tarifas em vigor para a China. As medidas tarifárias anunciadas por Trump provocam sentimentos contraditórios na indústria brasileira.
já que a taxação dos produtos chineses e as ameaças contra o México e o Canadá representam riscos, mas também oportunidades. De um lado, os produtos que serão barrados por Trump podem ser desovados em mercados como o Brasil. De outro, os fabricantes brasileiros entendem que terão melhor condição de competir por espaços no mercado americano, já que parcela expressiva dos concorrentes pagará impostos mais altos para entrar no país. Até agora, apenas as tarifas contra a China entraram em vigor. As tarifas de 25% anunciadas sobre os produtos do México e do Canadá foram suspensas após acordo com os dois países. Mas, se elas forem aplicadas, as montadoras brasileiras avaliam que poderão fazer frente aos automóveis produzidos no México e entrar no mercado americano. A indústria de máquinas, por sua vez, está de olho no México, mirando a substituição dos bens de capital que o país compra dos Estados Unidos. A ressalva é que essas oportunidades serão anuladas se Trump também decidir subir as tarifas contra produtos brasileiros. E esse é o medo com esses 25% sobre aço e alumínio, já que o país é o segundo maior fornecedor de aço dos Estados Unidos. E além de tudo isso, as barreiras comerciais de Trump podem levar a um excesso de produção no mercado internacional, já que limita o comércio entre países como a China. O aumento da oferta de produtos no mercado global podem fazer com que sejam direcionadas a mercados como o Brasil, com preços abaixo do normal e até inferior aos custos de produção, o que poderia prejudicar a nossa indústria. Em resumo, a indústria brasileira precisa ficar em alerta com os impactos indiretos que as medidas americanas podem trazer, como pressionar o mercado brasileiro com produtos baratos e em grande volume, afetando a competitividade da indústria local. E o que as entidades pensam sobre isso? Procurada, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, diz que só vai comentar as decisões de Trump quando alguma medida afetar diretamente o Brasil. A Confederação Nacional de Indústria e a Coalizão Indústria, grupo que representa 14 entidades de setores produtivos diversos, preferem não comentar as medidas anunciadas por Trump no momento. O governo Lula aguarda com cautela a decisão oficial de Donald Trump de impor tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio importados pelos norte-americanos. Além de não saber como a medida será efetivamente implementada pelos Estados Unidos, integrantes do Executivo brasileiro e especialistas ainda tentam entender qual será a abertura do governo americano para negociar com o Brasil. Esse foi mais um Estadão Explica. Não deixe de assinar o jornal para receber conteúdos exclusivos através do site ofertas.estadão.com.br. Até mais!